quero frisar no versículo 3. Pois essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Jesus. Sabemos que... Vou tentar falar fácil para que todos entendam. Estamos vivendo um mundo onde cada dia mais o mundo está passando por evolução. O mundo está passando por transformação. E a cultura do mundo tem sido disseminada. O mundo sempre tem, sempre teve, sempre terá aqueles que pregam a sua cultura. Cada dia você vê surgindo um artista novo, surgindo um cantor novo, propagando a cultura do mundo. E você vê que as influências, louvado seja Deus, que o inimigo tem trazido sobre a sociedade é tanta, que muitos conceitos do que é certo têm sido transformados em errado. E o mundo tem propagado a sua cultura libertina através das suas musicalidades. É a cultura da prostituição. São culturas, louvado seja Deus, que são destrutivas ao casamento. Mas eu quero dizer a você que Deus também tem instrumento na terra para propagar não uma cultura, mas para propagar a sua santa e a sua bendita palavra. Nós não estamos aqui para criar história, porque história nós deixamos para aqueles que gostam de dinheiro. Se você está procurando, se eu estou procurando alguém que vai nos manipular, falando para nós mentira, com o intuito de arrecadar fundos, louvado seja Deus, e com o intuito de se enriquecer, esse alguém não sou eu, porque falsos profetas existem muito. O nosso único intuito aqui é honrar e glorificar o nome do Senhor e propagar que Ele está voltando. E propagar que Ele tem uma vontade sobre a tua vida, para que as bênçãos dEle possam fluir sobre a tua casa. Aleluia. Me diga quem era o homem e quem era a mulher que não quer ter sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção de Deus, que não quer ser aprovado por Deus, que não quer ver a sua vida ser desenrolada a cada dia que passa. Mas eu quero dizer a você, a Bíblia diz que ainda que o homem faça mal, ainda que o pecador continue no pecado, ainda que o adúltero continue adulterando e tudo lhe vá bem, é só uma aparência. A Bíblia diz que tudo isso passa, porque bem de verdade acontece com os que temem a Deus. Porque os que temem a Deus, eles não querem só a bênção de Deus, eles querem que a sua casa esteja na rocha. Eles querem fechar as brechas. Eles querem que o inimigo não tenha ocasião sobre a sua casa. E um exemplo disso é Jó. Para que é melhor do que um homem que era bem sucedido? A Bíblia descreve Jó como o maior homem do Oriente. Ele já tinha o que muitos queriam, mas ele não queria só a bênção. Ele queria fechar a brecha da sua casa. Ele queria a sua casa em santidade. E ele sabia que ele era esse homem levantado por Deus. Aleluia. Para ser uma oferta agradável a Deus. É por isso que desde o primeiro culto eu tenho dito: quem quiser, louvado seja Deus, abandonar a palavra, que abandone. Mas esse é um culto onde cada oportunidade que nós temos, estamos pregando o Evangelho de Cristo. Aleluia, Deus santo e poderoso. Não estamos nos preocupando nem nos ocupando com fábulas, com mentira, perdendo nosso tempo com engano, porque se fosse para viver de engano eu continuava no crack. E pela misericórdia de Deus, esse ano eu fiz 10 anos na presença, ajoelhando e sentindo a presença real de Cristo, podendo experimentar o poder da palavra de Cristo na vida de alguém que quer buscar a presença, da vida de alguém que quer ser sincero com Deus e a cada dia busca um real encontro. Aleluia, meu Deus. Louvado seja Deus. E Deus tem me feito perceber muitas coisas que estão acontecendo e muitos estão dormindo. Sabe por quê? Porque não tem tido um profundo amor
em buscar a Deus acima de todas as coisas. Tem havido uma mistura na vida de muitas pessoas. E hoje eu estava de tarde orando, e Deus trazia ao meu coração, dizendo a mim que o compromisso com Deus, ou o homem tem ou o homem não tem, não existe meio termo. Esse é o caminho que o Evangelho nos apresenta, o caminho da vida, que é estar em Cristo Jesus, que é andar como Jesus andou e fazer da sua vida uma oferta agradável sobre o sacrifício, ou o caminho da morte, que é o caminho que está escrito em Provérbios 16, que é o homem anda pensando que tem vida, mas quem segue por ele é caminho de tribulação, é caminho de angústia. Sabe por quê? Louvado seja Deus, esse é o caminho da ilusão. Este é o caminho mais fácil. E como estamos vivendo em uma geração que busca facilidade, uma geração imediatista, que só quer ver as coisas acontecerem, mas não estão nem aí para como elas acontecem, elas optam por andar pela porta estreita. Mas a Bíblia diz que o final da porta estreita é condenação. E é por isso que todos os cultos, Deus ele tem nos orientado para que nós pudéssemos, através da pregação das Escrituras, ter consolação em Deus e entender que Deus não é injusto, para esquecer da tua justiça aqui na terra, para esquecer dos teus cuidados em agradar a Ele aqui na terra. Qualquer promessa que o homem lhe faz, qualquer uma, ou qualquer homem, por mais poderoso que ele seja, ele só pode cumprir enquanto você estiver vivo. Mas a promessa que Jesus nos faz, ela é tão poderosa, você tem que acreditar a tal ponto, que mesmo você morto, a promessa não morre. A promessa continua de pé, porque a promessa é de te dar vida eterna. A promessa não é de te dar uma casa em Nova York, nem em Miami, mas é de você e eu sentirmos a presença. Ele disse: o mundo não pode receber, porque o mundo não conhece nem vê, mas vocês que são meus discípulos. Grande Deus. E ele prometeu. E eu quero dizer, você não importa as tribulações que você esteja passando, não importa o teu grau de preocupação, Aleluia. as promessas de Deus estão de pé sobre a sua vida. Amém, Jesus. A Bíblia diz: eu tenho por certo, isso é convicção, isso é certeza de que quem prometeu não muda. Ele disse: eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com o quê? Com o carro que você vai ganhar, ultrassom nas 4 rodas, ar-condicionado, todo automático. É assim? Eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente, que vêm para provar a nossa fé, e a Bíblia diz que há um pouco de tempo nós sendo provados, seremos aprovados por Deus, não são de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Deus tem uma glória preparada para o seu povo, Deus tem um lugar, louvado seja Deus, para ser revelado em nós. Existe uma glória para ser revelada na sua vida. É por isso que nós lemos falando sobre santificação, porque você precisa e eu prepararmos a nossa vida para encontrar com o Senhor. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E quando eu faço um raio-x da sociedade moderna, a gente percebe que elas estão enganadas. Pensam que para entrar no céu é de qualquer jeito. Muitos acreditam, mas não se preparam. Estão acumulando para contra si mesmo juízo. Porque quando eu acredito e não me preparo, ou eu estou dizendo que eu sou doido, ou eu quero brincar com Deus. E a Bíblia diz: prepara-te, porque não sabeis o dia e nem a hora. Aleluia, meu Deus. E quando eu leio cada versículo da Bíblia, e inclusive esse, eu entendo que é o apóstolo Paulo. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para instruir a igreja em qual caminho ela deve andar. E ele diz: exorto-vos, rogo-vos, porque esta é a vontade de Deus, que nós venhamos parar
de nos preocupar com coisas que não têm peso no mundo espiritual e buscar a santificação da nossa mente. E buscar a santificação dos nossos lábios e apresentar o nosso corpo. E no culto passado aqui, o Espírito de Deus me trouxe a revelação de que no Antigo Testamento o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, pegava a sua oferta e trazia sobre o altar, mas a oferta era viva, não era oferta morta. E sabe quando é que eu e você, nós somos oferta de santificação a Deus? Quando estamos vivos no mundo espiritual. Você e eu temos que morrer no altar de Cristo, e ali Ele viver em nós. E ali Ele fazer da nossa vida o que Ele quer. É gostoso quando o homem se lança na vontade de Deus, e deixa Deus ser o árbitro da sua vida. Aleluia, Deus vivo. Aí você entende porque Paulo passava por tantas lutas, mas ele tinha força interior para fortalecer os fracos. É porque ele não negociava a presença de Deus. É porque ele não negociava a fidelidade a Deus. Existiam coisas que na vida de Paulo era prioridade, e tudo que estava agregado a Deus para ele tinha a primazia. Aleluia, que maravilha. Estamos vivendo uma geração rasa. Uma geração que quer salvação de qualquer jeito, mas não luta contra os vícios. Quer salvação de qualquer jeito, mas não luta contra o pecado que está na sua carne. Pensa que vai entrar no céu feito de algodão doce. Mas o céu é real, irmãos. Eu convido juntamente com você, o Espírito Santo nos convida, porque a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais. O mundo não está preocupado com santificação. A cada dia está uma baderna. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O mundo jaz no maligno. Não espere incentivos externos, porque a maior força interna todo aquele que crê já tem. É a força do Espírito Santo. Aleluia, Deus, que maravilha. Paulo disse que essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Imagina você, o seu chefe, o dono da Coca-Cola, chega para você e diz: fulano, eu tenho uma vontade para você. Eu tenho uma vontade sobre a sua vida. Eu e você, pensando em coisas materiais, nós vamos nos esforçar para saber o que aquele homem tem para nós. Homem que não pode dar nada que venha ultrapassar as coisas dessa vida. E Deus? Aí eu fico analisando, meu Deus, é impossível acreditar como o Senhor nos revela que tem uma vontade sobre nós, e muito não busca saber o que é que Deus tem. E a Bíblia diz: a vontade de Deus para nós não é que venhamos estar contendendo com as pessoas. É verdade, aleluia. Não é que venhamos, louvado seja Deus, nos preocupar com as avalanches de preocupações daqui. Mas a vontade de Deus é a nossa santificação. Que venhamos andar em separação do pecado. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer se aproximar de nós. E quando Ele nos pede para estar em santificação, é porque Ele é santo. A Bíblia diz: aquele que diga está em Cristo deve andar como Ele andou. Aleluia, meu Deus. E quantos, louvado seja Deus, têm se contaminado. Oh, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Quando Deus ele pede, quando Deus Ele nos instrui na palavra, Ele nos orienta, é porque estamos vivendo uma geração desorientada. E precisamos entender a palavra. Precisamos, louvado seja Deus, limpar a nossa vida, tirar as interrupções. E no culto passado eu dei um exemplo sobre o disjuntor, lembra, irmã Adriana? E eu disse: o disjuntor é colocado no circuito da sua casa. Para quê? Para controlar a tensão que vai chegar dentro da sua casa. Porque se esse fio for de 220, o disjuntor está ali. Para que se vier sobre a tensão uma sobrecarga, o disjuntor desarma. Para quê? Porque ele não permite que venha uma tensão maior do que a permitida. E às vezes eu percebo que na nossa vida com Deus
Existem muitos disjuntores que estão interrompendo a nossa comunhão. Deus quer derramar algo mais forte, quer nos levar a uma profundidade, mas a mediocridade da pobreza espiritual não nos deixa caminhar em águas profundas. E Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, ande mais um pouco. E quando ele andou, as águas batiam no joelho. E Deus disse: mais um pouco. É Deus levando Ezequiel na profundidade do Espírito Santo. Espírito Santo, louvado seja Deus, representado pelaquela água. E ande mais um pouco, ele andava, a água batia aqui, mas só que ele conseguia andar. Então estava no controle dele. Ele andava, louvado seja Deus, mas ele tinha direção. Chegou em um momento que ele não conseguia mais andar. Sabe o que é Deus dizendo? Quando você está na minha vontade, obedece a minha palavra, ainda que você não saiba andar, eu te sustento. Oh, glória a Jesus. É assim mesmo. Só se preocupe em ser fiel a esse Deus. Que Deus me dê força para eu morrer pregando fidelidade. Agora eu quero que você entenda que fidelidade não é perfeição. É verdade. Santidade não é perfeição. Eu não estou pregando para você ser perfeito. Você que me ouve, eu sei que você e eu, nós temos os nossos perrengues. Mas eu quero dizer, precisamos nos esforçar para que Deus veja em nós vontade de querer algo com Ele. Imagina você, uma mulher que está interessada em um rapaz, todo dia ela demonstra e ele não corresponde. Chega um dia que ela cansa. Todo dia ela manda carta, ela faz por ele o que era para ele fazer por ela. E Deus todo dia se revela a nós em amor. Quando Ele, sem obrigação nenhuma, Ele cuida de nós. Verdade, Deus. O seu filho está agora em outro estado, eu quero ver você cuidar dele lá. Mas Deus cuida de nós, porque o seu amor é incondicional. O seu cuidado é maior do que o cuidado de nossos pais por nós. Oh, glória. E a única coisa que nós precisamos fazer é só se importar com Deus. Aleluia. É por isso que já foi falado aqui, a Bíblia diz: lembra-te do teu Criador Aleluia. no dia do teu vigor. Porque quando os maus dias vier, você já adquiriu experiência. E o que leva o homem a permanecer de pé são as experiências vividas. Imagine você se alguém parecesse para Paulo e dissesse a ele: Jesus não existe, é coisa da sua mente. Imagine comigo se alguém aparecesse para Moisés e dissesse: Deus não existe, é coisa da sua mente. Mas o conhecimento que Paulo e Moisés tinham de Deus não era de ouvir falar, era de experiências vividas. Glória a Deus, aleluia. Era no mano a mano, tete a tete. Era experiência de quem já passou temporadas na sua presença, entregando a Deus os seus problemas. E é tão bom quando a gente se lança no cuidado de Deus, a gente para de se preocupar com coisas que não estão ao nosso alcance. Quando a gente vive da fé é melhor, porque a gente é tomado por uma tão grande convicção de que Jesus é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Amém, meu Deus. Aleluia. Aí a Bíblia diz: em tudo o que fizerde, seja por palavra ou por obra, fazei tudo para a glória de Deus, dando por Ele graça, dando por Cristo graças ao nosso Deus Pai. Aleluia, Jesus. A nossa vida se torna mais leve, irmão. É verdade. Jesus disse: tomai sobre vós o meu jugo que é suave, Oh, e aleluia. o meu peso que é leve. Verdade. É tão bom quando a gente abre mão do jugo da religião, do jugo da imposição, do jugo das obrigações, e somos aproximados a Deus pelo amor, e estar na presença dEle, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é por nós. Não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele já fez por nós. Verdade, meu Deus. Porque ainda que Ele não faça mais nada, eu continuarei cantando a sua bondade, eu cantarei as suas misericórdias. E quando você lê o livro de Salmos de Davi, você fala: esse homem era extraterrestre. Esse homem não era desse mundo. Sabe por quê? Porque Davi consegue tirar dentro de si uma adoração tão perfeita,
que a única coisa que eu posso entender que havia dentro daquele homem era gratidão a Deus. Aleluia. Porque quando Davi olha para a sua vida, sendo um homem experiente em guerras militares, a Bíblia chega a dizer que Davi fazia várias entradas e saídas militares, mas chega uma hora que a nossa experiência falha, e a gente tem que contar com a ajuda de Deus. E eu acredito que Davi se viu em muitos desses labirintos e disse: eu acredito que ali não foi a minha sabedoria, mas se não fosse o Senhor por nós. A Bíblia diz que o salmista chega a dizer: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Deus vivo. Aleluia. E Davi viu que chegou uma etapa da sua vida que não foi o reinado, não foi sabedoria de rei, não foi sabedoria de um guerreiro, mas foi a misericórdia do Senhor, a causa de ele não ter sido consumido. Porque chegou o tempo que ele se viu perante espadas, aonde seus inimigos eram maiores do que o seu exército, mas ele invocou o nome do Senhor, Aleluia. e o Senhor o deu vitória. Oh, aleluia. Isso acontece quando você não é perfeito, mas busca para andar em santificação. Essa é a vontade de Deus. É o que? A nossa santificação. Quando você se esforça para andar em santificação, você está se esforçando para andar onde? Na vontade de Deus. Aleluia. Oh, Aí Deus não sofre amnésia. Deus não é eu que uma hora eu digo que amo, outra hora eu digo que não amo. Outra hora eu digo que vou dar, outra hora eu me arrependo. Deus não. Se Ele ama, Ele ama. A Bíblia diz: e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. É por isso que eu digo a você: acredite que Deus tem um chamado sobre a sua vida, e viva por modo digno desse chamado. aleluia. Existem lugares que eu vou, e isso se aplica a mim, pessoal. Existe ajuntamento social que eu estou, e eu vejo claramente a fúria do diabo para deturpar a minha convicção em Cristo. A ponto que esses dias Deus usou uma mulher lá no meu trabalho e disse: irmão, vejo muitos laços armados para você. Deus só confirmando o que Ele já tinha trazido no meu coração. Eu disse: sabe por quê, irmã? É porque eu tenho lutado para não abandonar as minhas convicções. Eu tenho lutado para ser de Cristo e só dele. Eu tenho lutado para não ser um tipo de fonte que jorra dois tipos de água, uma água doce e uma água amarga. Mas eu tenho lutado para estabelecer na minha casa um altar ao Deus do céu, ao Deus criador do céu e da terra. E Jó não sabia o caminho dos seus filhos, mas um homem que andava no caminho da santificação, a Bíblia diz que ele, sem saber, chamava todos os seus filhos e os santificava. Porque o caminho da santificação é o caminho melhor que Deus tem para a sua igreja. É o caminho, louvado seja Deus, é um caminho da convicção, que você vai, está acontecendo muitas coisas estranhas no caminho, porque o caminho da santificação é árduo. Vai ter pedras, vai ter, louvado seja Deus, quem sabe tiros, mas você sabe que Deus está com você. Aleluia. Porque é o caminho que o mundo não tem. Esse é um caminho que é exclusivo do Pai, e nesse caminho Jesus andou. E quando ele estava aqui na terra, louvado seja Deus, ele, porque andava na santificação, ele tem autoridade para olhar para o céu, fazer uma oração e dizer: Pai, eu sei que tu nunca me abandonou. O homem que anda no caminho da santificação, ele anda convicto de que Deus é com ele. Aleluia, meu Deus. Essa palavra que nós pregamos, irmão, é a palavra da fé. A Bíblia diz que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó para andar em santidade com o povo de Deus. Vale a pena ser santo. O mundo está pregando que o nosso sacrifício é em vão, e muitos até dizem: todo dia vai para o culto. Fazer o que? E a vida continua a mesma. Todo dia vai e volta, senta lá e nada acontece. Mas não desfaleça a tua fé, porque é uma convicção que só sabe quem anda em santidade com Deus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Diziam a mesma coisa da minha esposa quando ela morava no bairro de Cajazeiras. Mas hoje olha como a vida dela é. Vale a pena perseverar. Vale a pena insistir. Sabe por quê? O Deus que te chamou é que garante a tua trajetória. Amém. Se coloque de pé. Só Ele. Oh, glória a Jesus. Ainda que surjam pedradas, porque tem que surgir.
Isso é bom que nos fortalece. O nosso irmão Jó disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar. É como se Jó dissesse: a minha conversão é só pelo que irmã Adriana pregou para mim, é só pelo que irmã Cris me evangelizou. Jó disse: agradeço a irmã Adriana, agradeço agora a Cris, mas pelas lutas que Deus me permitiu passar, o Espírito dele me fez conhecer quem ele é. Aleluia. O Espírito dele me revelou. É por isso que Paulo disse: de modo que eu tenho prazer nas tribulações. Aleluia. Grande é o Senhor, meu Deus. Tudo que aconteça na vida de alguém que está se santificando é detalhe. Porque o principal é a santificação. Aleluia. Josafá estava em santidade com Deus. E veio contra ele um exército que era impossível ele ganhar. Mas sabe o que ele fez? Ele se humilhou diante de Deus. Porque quem está em santificação não teme lançar as suas pelejas diante de Deus, porque ele sabe que Deus vai ouvir. Aleluia, meu Deus, é forte. Ele sabe que Deus é fiel. E quando ele lança diante de Deus, se humilhando de Deus, veja Deus o que Senaqueribe fez contra o teu povo, afrontando não a mim, mas a ti. Deus usa o seu vaso, Isaías, e diz: volta lá, Isaías. Aleluia, Deus vivo, grande é o Senhor. Diz a ele que essa peleja não é dele não. Ele não está se santificando. Ele não está lutando para vencer os palavrões. Traga para a nossa vida. Eu vou trazer para a minha vida. Ele não está lutando, louvado seja Deus, para vencer a mentira. Ele não está lutando para vencer o adultério. Ele não está lutando para vencer a pornografia. Ele não está lutando, louvado seja Deus, para edificar a sua vida na rocha verdadeira. Então agora a peleja dele, quem peleja sou eu. Aleluia, Deus vivo. Josafá descansou. E sabe o que aconteceu? Porque para o Senhor não haverá impossível. E o que era impossível para Josafá, Deus, por meio da fé, executou em seu favor. Porque o nosso Deus é fogo e fogo consumidor. Não há obstáculo que o nosso Deus não faça o homem da fé vencer. Louvado seja Deus. É assim mesmo, aleluia. Por isso eu digo: continue na perseverança, irmãos. Aleluia, Jesus. Quando todo mundo desacredita, ei, Josafá, você precisa acreditar. É verdade, aleluia. Quando as impossibilidades estão clamando no teu ouvido, porque o que o inimigo falou foi esse: quero ver quem é o Deus. Porque os deuses das outras nações não livraram elas, porque eram Deus de barro. Eram ídolos, não eram Deus, não era Deus. Eram apenas objeto criado pelo homem. Verdade. Mas o Deus que nós pregamos não é um Deus que pode ser compreendido ou interpretado pela imaginação humana. É um Deus que você só alcança ele por fé. Oh, aleluia. Você só alcança ele pela confiança. A Bíblia diz: 3 coisas permanecem: a profunda fé que nós temos que ter por esse Deus, a profunda esperança que temos que ter na promessa que ele nos fez, e o profundo amor que temos que demonstrar por ele todos os dias. Aleluia. E assim alcançaremos vitória. Oh, grande rei. Meus irmãos, eu sou grato a você. Quanto mais Deus, por você estar aqui nessa noite adorando a ele junto comigo. Deus precisa de povos, de línguas e nações para o adorar e difundir o que ele tem feito, porque a mídia não está mostrando o que Deus tem feito, a televisão não está mostrando o que Deus tem feito, mas nós precisamos pregar as maravilhas do Senhor, porque Deus nunca precisou de redes sociais, Deus nunca precisou de mídia, Deus nunca precisou de meios de comunicações eletrônicos. Mas o que Deus precisa é de pessoas gratas a ele por tudo e dispostas a anunciar a sua salvação, Aleluia. que ele dá gratuitamente a todos os que crêem. Feche os